Quem foi Neemias na Bíblia? Vamos conhecer a história Neemias. Neemias, estratégias para a reconstrução. Antes você conhecer a história Neemias na Bíblia, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Assim ajuda o canal a crescer. Quem foi Neemias na Bíblia? Neemias foi o governador de Jerusalém que reconstruiu os muros da cidade. Ele lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. Os feitos de Neemias estão escritos no livro de Neemias. Quando os judeus puderam voltar do exílio, muitos decidiram ficar onde estavam. O povo que voltou não tinha condições para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi um dos israelitas que não voltou logo para Jerusalém. Ele era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, um trabalho de grande responsabilidade. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ao receber notícias trazidas do seu irmão Anani, acerca da cidade de Jerusalém, ficou chocado e bastante triste, chegando a chorar pelo estado em que a cidade se encontrava. Neemias estava em uma posição privilegiada na corte da Pérsia, ele era copeiro do rei e isto lhe dava um status diferenciado. Mas Neemias era um patriota, ele preferiu abrir mão das suas prerrogativas e entrar em uma guerra, enfrentando todo tipo de opositores e inimigos que se levantaram contra a obra da reconstrução dos muros. Neemias foi a Jerusalém, não só para reconstruir os muros, mas também para restaurar muitas vidas que estavam desmotivadas e sem direção. O rei deu permissão para Neemias ir construir o muro de Jerusalém. Um dia o irmão de Neemias lhe deu a notícia que o povo em Jerusalém estava sofrendo e os muros da cidade continuavam derrubados. Então Neemias orou e jejuou, confessando os pecados de seu povo a Deus. Depois disso, ele pediu permissão ao rei para ir para Jerusalém e reconstruir os muros. O rei foi bondoso com Neemias e lhe deu tudo o que precisava para a construção. Quando chegou a Jerusalém, Neemias inspecionou os muros e contou seu plano aos israelitas. Todos concordaram em reconstruir o muro e foram divididos em grupos. Cada grupo ficou responsável por construir uma porção do muro. Assim, o muro foi construído com muita rapidez. Porque era importante reconstruir os muros. Porque sem os muros a cidade estaria vulnerável aos ataques dos assaltantes. Sem os muros não havia separação dos inimigos, com os muros caídos a cidade estava sem proteção, os inimigos entravam e saíam a hora que queriam, com seus maus costumes, com seu paganismo e suas idolatrias. Eles continuavam indo e vindo dentro de Jerusalém. Neemias então sabiamente declara: vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Os desafios de Neemias. 3 pessoas não ficaram felizes com o que estava acontecendo: Sanbalate, Tobias e Gesem. Os 3 eram de outros povos e não queriam que os israelitas se tornassem mais independentes. De início, eles ridicularizaram o trabalho. Mas quando viram que os muros estavam crescendo, reuniram seus aliados para atacar Jerusalém. Os inimigos da obra: Sanbalate, Tobias e Gesem. Quem era Sanbalate? Sanbalate era o governante de Samaria. No livro de Neemias ele é chamado de Horonita. Provavelmente essa designação significa que ele era proveniente de Bet-Horon. Esse lugar ficava aproximadamente 29 quilômetros de Jerusalém. Há a informação de que a filha de Sanbalate casou-se com o neto de um sumo sacerdote. Um de seus descendentes, talvez seu neto,
que também se chamava Sambalate, teria sido o governador que deu início à edificação do templo samaritano no Monte Gerizim. Quem era Tobias? Tobias era um judeu com terras em Gileade, e possuía o título de oficial amonita, referindo-se à sua posição como governador das terras amonitas. Portanto, os amonitas eram liderados por Tobias. Alguns intérpretes sugerem que Tobias é o mesmo Tabeel citado em Esdras 4:7. Para tanto, eles datam essa passagem em pouco antes da chegada de Neemias. Tabeel é a forma aramaica do hebraico Tobias. Quem era Gesem? Gesem é designado como o árabe. Isso significa que provavelmente ele era um chefe árabe que dominava o sul de Judá. Que Gesem era um indivíduo influente. Além disso, antigas inscrições também indicam a proeminência de Gesem. Ele é retratado como um tipo de líder principal das tribos e dos negociantes do norte da Arábia. Era característico dos reis persas manterem boas relações com os árabes. Neemias soube disso e preparou o povo para lutar, colocando vigias nos muros. Quando viram que os israelitas estavam preparados, os 3 estrangeiros desistiram de atacar. Vendo que Neemias era a força por trás da obra, tentaram intimidá-lo, mas Neemias não fugiu. Também tentaram difamar Neemias, dizendo que estava organizando uma rebelião contra o rei da Pérsia. Além disso, ainda prepararam emboscadas para o matar, mas Neemias não caiu nelas. Outro problema que Neemias enfrentou foi a injustiça social. Os israelitas mais ricos estavam explorando os mais pobres, cobrando juros que ninguém conseguia pagar e levando alguns como escravos. Os governadores anteriores tinham vivido à custa da miséria do povo. Por isso, Neemias obrigou os ricos a devolver tudo que tinham tirado aos pobres e viveu de forma modesta como governador. Ele próprio ajudou na construção do muro. Construção do Muro Jerusalém. As estratégias do inimigo para paralisar a obra. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Quando ninguém faz nada, quando nada acontece e a obra fica parada, os inimigos da obra ficam felizes e satisfeitos. Porém, quando alguém se levanta e se dispõe a fazer a obra, Satanás sempre levanta alguém para se opor e querer ridicularizar. Quando Sambalate ficou sabendo que Neemias e uma equipe de homens estavam edificando o muro, ele não gostou. Diz o texto sagrado que ele se indignou muito, ardeu em ira e escarneceu dos judeus. Em tom de desprezo e zombaria ele disse: que fazem estes fracos judeus? Vocês pensam que vão terminar em um dia? Vocês acham que irão dar vida às pedras que foram queimadas e feitas em pó? Como se não bastasse toda essa zombaria, Tobias também ergue a sua voz e diz: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Não temos que ficarmos pasmados diante das zombarias dos inimigos da obra, é normal que eles se levantem, isto é prova que a obra de Deus sempre incomoda. Mas, não serão o desprezo, os escárnios, nem as zombarias vindo da parte do inimigo, que irão fazer parar a obra de Deus. O medo. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Sambalate, Tobias e seus aliados,
Quando souberam que a construção do muro ia avançando cada vez mais, ficaram irados. Imediatamente, eles se juntaram e combinaram entre si para atacarem Jerusalém e tocaram o terror entre os judeus. A intenção deles era intimidar Neemias, para que também os obreiros tivessem medo e largassem a obra. Mas, quando Deus está à frente dos nossos projetos, Satanás não consegue pará-los. Ele até tenta, mas não consegue. A palavra de Deus sempre nos diz: não temas, porque eu sou contigo. 3. Desânimo. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Havia inimigos externo e interno, além de sofrer todas as oposições por parte de Sambalate e seus aliados. Neemias também teve que resistir e combater alguns inimigos internos. O povo da tribo de Judá, em vez de falarem palavras de fé e animadoras, começaram a dizer: vocês estão cansados e sem forças e ainda há muito o que fazer. Se depender de nós, não iremos conseguir reconstruir o muro. A falta de ânimo é capaz de parar qualquer tipo de empreendimento, principalmente quando o desânimo surge do meio dos próprios aliados. A intenção de Sambalate era primeiramente tentar desanimar o líder Neemias, para em seguida dominar os demais com o mesmo desânimo. Muitas vezes a intimidação do inimigo e as barreiras que nos cercam querem nos fazer desanimar e largar tudo. No episódio de Cades Barneia, em Números capítulos 13 e 14, o povo ficou assombrado com os gigantes que foram vistos em Canaã, terra prometida, e perderam o ânimo de possuírem a terra. Mas 2 homens, Josué e Calebe, animados e cheios de fé, disseram ao povo: subamos animosamente e possuamos a terra, eles são o nosso pão, e o Senhor é conosco, não os temais. Deus conta com o povo animado e cheio de fé para enfrentar todo tipo de oposição. Falsa aliança. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Depois de várias tentativas frustradas, Sambalate e seus aliados, vendo que a reconstrução do muro estava praticamente acabada, tentaram impedir com mais uma investida maligna, mandaram cartas para Neemias o convidando para uma reunião. Porém, Neemias percebeu que seria uma armadilha para distraí-lo e impedi-lo de terminar a reconstrução do muro. Insistiram em querer fazer uma falsa aliança com Neemias, e, por 4 vezes lhe enviaram cartas com a mesma mensagem: vem, e nos reuniremos nas aldeias, no vale de Ono. E, por 4 vezes Neemias respondeu: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Aqui nós aprendemos que, quem está comprometido com a obra de Deus, não tem tempo a perder com os inimigos da obra. Quem tem aliança com Deus, não precisa fazer aliança com os ímpios. Quem faz aliança com os ímpios, torna-se semelhante a eles. Calúnias. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso,
Conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortaleça agora as minhas mãos. Neemias considerava a obra de Deus mais importante que qualquer outra coisa, e ele não queria jogar fora seu precioso tempo. Satanás vai usar alguém para fazer convites na intenção de nos desviar da obra do Senhor, ele vai insistir de todas as maneiras. Se não considerarmos a obra de Deus como prioridade, iremos aceitar as propostas de Satanás, ao menos que façamos como Neemias, que respondeu: estou fazendo grande obra. A quinta investida para afastar Neemias da obra, dessa vez foi a calúnia. A carta caluniosa foi lida em público com o objetivo de fazer com que ele fosse até a ONU para esclarecer os fatos, e assim a obra seria interrompida. Queriam manchar o seu caráter e minar sua autoridade, dizendo que ele havia comprado os profetas para falarem dele ao povo e proclamá-lo rei. Quando estamos em plena atividade fazendo a obra de Deus, com certeza sofreremos oposição. Satanás vai tentar nos caluniar, usando pessoas para julgar nossos motivos e intenções. Mas a calúnia não teve força para fazer Neemias largar mão da obra. Com você não será diferente. Satanás sempre vai investir contra, para lhe fazer parar, mas Deus fortalecerá suas mãos e lhe ajudará a vencer. Falsos profetas e falsas profecias. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado porta adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e descreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Com os seus planos frustrados mais uma vez, Sambalate cria uma nova estratégia para tentar desmoralizar Neemias. A nova estratégia foi contratar um falso profeta chamado Semaías, para profetizar mentiras a Neemias, a fim de atemorizá-lo com ameaças de morte. A intenção da falsa profecia era convencer Neemias a entrar no templo para que cometesse um grave pecado por estar no lugar santo, onde só os sacerdotes poderiam ter acesso. Assim ele seria acusado de ter cometido um sacrilégio e poderia ser sentenciado à morte, segundo prescrevia a lei. Embora Semaías supostamente fosse profeta, Neemias discerniu a profecia ao avaliar a sugestão em buscar refúgio no templo, visto que a lei prescrevia que somente os que trabalhavam no templo tinham permissão para entrar no lugar santo. Qualquer profecia que contradiz a profecia escrita, a palavra de Deus, é falsa. Por isso Neemias percebeu que era uma falsa profecia e disse: não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e descreditar-me. Aqui nós aprendemos o quanto Satanás é astuto, ele se utiliza da nossa própria religião para tentar nos destruir. Portanto, devemos estar vigilantes e conhecermos a palavra de Deus, para não sermos enganados. Traição. E também, naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias,
filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Por fim, Tobias coloca espiões no meio do povo. Eles ouviam de Neemias e comunicavam a Tobias e aos nobres de Judá. Os espiões de Tobias coletavam informações da situação em Jerusalém e do andamento da obra e repassavam para os nobres de Judá. Geralmente a traição surge no meio dos nossos próprios irmãos. Porque quem trai não é o inimigo, mas o amigo, aquele em quem confiamos e confidenciamos segredos. No meio da comunidade dos que haviam regressado da Babilônia, havia agentes inimigos que estavam traindo seu povo por conta de interesses mesquinhos. Infelizmente, esta prática de traição continua até hoje no meio do povo de Deus. Mas Deus conhece os corações, e os traidores colherão os frutos das suas traições e terão um amargo fim. No livro Esdras 10. Fala do povo israelita se arrependeu e as esposas estrangeiras foram expulsas. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele. E eles também choravam amargamente. Então Sicanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém mesmo assim ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos. Portanto, anime-se, irmãos, à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. A Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ela passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia as suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. 10 Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: sim. Faremos tudo o que o Senhor mandar. 13 Porém somos muitos, e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com uma mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira a ira de Deus por causa dessa situação se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva. E Mesulã e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês.
E, nos 3 meses seguintes, eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Conclusão: com todas as oposições de Sanbalate, Tobias, Gesem e seus aliados, Neemias e todos os obreiros patriotas, conseguiram reconstruir o muro em 52 dias, e todos os inimigos reconheceram que a mão de Deus estava sobre Neemias e os trabalhadores da obra. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que esta obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Podemos dizer que Neemias estava cercado de inimigos internos e externos. Além de Sanbalate, Tobias e Gesem, ainda havia os asdoditas. Assim, Sanbalate estava ao norte, Tobias a leste, os asdoditas a oeste e Gesem ao sul. Mas todas estas oposições caíram por terra diante da ação soberana de Deus. Sem dúvida alguma, Neemias desempenhou o papel de um grande estrategista, mas foi Deus quem realizou tudo por meio de sua providência. Foi o Senhor quem frustrou os desígnios de Sanbalate, Tobias, Gesem e dos demais opositores aliados. Os muros foram reconstruídos em 52 dias, e o povo de Deus experimentou o reavivamento. Depois a festa dos tabernáculos também foi celebrada. As figuras de Sanbalate, Tobias e Gesem são mais uma prova de que nenhuma oposição inspirada por Satanás é capaz de frustrar os planos do Senhor, Deus Todo-Poderoso.